6 chás incríveis para reduzir colesterol alto e reduzir triglicerídeos. E eu estou muito animado para falar sobre esses chás que baixam colesterol, que baixam triglicerídeos, porque é um tema que a gente não fala muito no canal, que é o tema do colesterol. Então, se você está buscando maneiras naturais de melhorar a sua saúde cardiovascular, reduzir o seu colesterol LDL, que é o colesterol ruim, diminuir os triglicerídeos, aumentar o HDL, que é o colesterol bom, esse vídeo é para você. Se você toma simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, esse vídeo é para você. Sente que a sua saúde cardiovascular precisa de um empurrãozinho, de um impulso. Seus exames estão mostrando níveis altos de colesterol, níveis altos de triglicerídeos. Você quer aumentar o colesterol bom, reduzir o seu risco de infarto, seu risco de derrame? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, continue aqui comigo e não saia dessa live, porque hoje eu vou te mostrar 6 chás incríveis que podem fazer uma grande diferença na sua saúde. Então vamos falar sobre os benefícios e os mecanismos de ação desses chás, porque muita gente acha que os níveis altos de colesterol e triglicerídeos são apenas uma questão de genética ou de má sorte, mas a verdade é que os seus hábitos e a sua alimentação pode ser tanto ajuda quanto também pode atrapalhar. Então agora você vai aprender de que forma alguns chás podem ajudar a equilibrar os seus níveis de colesterol e triglicerídeos de forma natural. E não sou eu, doutor João, quem está dizendo isso, mas sim milhares de estudos científicos feitos com milhões de pessoas que apontam que certos compostos presentes nos chás podem ajudar a melhorar o perfil lipídico. E, além disso, eu também vou te contar 2 hábitos que vão ajudar você a manter o seu colesterol em dia e também a manter em dia a sua saúde cardiovascular, já que as doenças cardiovasculares, leia-se, derrame e infarto, são as principais causas de morte, não só aqui no Brasil, como também no mundo. Agora, já que eu falei de Brasil, eu já vou falar dos chás, tá bom? Mas antes eu quero que você me conte aí no chat, que você me conte aí nos comentários 2 coisas. Na verdade, 3 coisas. Primeiro, se você tem colesterol alto e se você toma remédio para o colesterol, qual é o remédio? Segundo, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora? Então são 2 coisinhas, 3 coisinhas. Se você tem colesterol alto, caso você tenha colesterol alto, você me fala qual é o remédio que você está tomando e você também me diz de que parte você está, de que parte desse planeta Terra você está me assistindo agora. Muito obrigado pela sua mensagem no chat e também nos comentários. Então já pega papel e caneta e anota que o nosso primeiro chá é o chá verde. O chá verde da Camellia sinensis. Quando a gente fala aqui de chá verde, o pessoal fala, qual é o chá verde? Qual é o chá verde? Porque tem muito chá que é verde. Pessoal, chá verde, além de se referir à cor do chá, também se refere ao tipo de chá, ok? Então, o chá verde é o chá da planta Camellia sinensis. Se você for em loja de produtos naturais, você vai encontrar o chá verde, ok? Então, esse chá é rico em catequinas, como a epigalocatequina 3-galato. E essas catequinas do chá verde ajudam a inibir a absorção do colesterol no intestino e aumentam a sua excreção pelas fezes. Doutor João, não entendi o que você falou. Pessoal, parte do nosso colesterol, além de ser produzido pelo nosso próprio corpo, pelo nosso fígado, ele também é absorvido da alimentação, dos alimentos, principalmente dos alimentos de origem animal, que são os alimentos que contêm colesterol. O chá verde, ele inibe, ele, de certa forma, interrompe a absorção de colesterol no intestino, aumentando a sua excreção pelas fezes, além disso tudo. Mais do que isso, o chá verde também é antioxidante, então ele previne a oxidação do LDL, o que reduz o risco de aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura, colesterol, cálcio e outras substâncias nas suas artérias,
que entopem as artérias e aumentam o risco de você ter um infarto ou de você ter um derrame. O chá verde aumenta o metabolismo dos lipídios, promovendo o que a gente chama de termogênese e oxidação das gorduras, diminuindo os triglicerídeos. Então, o chá verde, ele é um chá que é termogênico, que ajuda a queimar gordura. E se a gente queima gordura, a gente também tem uma redução dos triglicerídeos, ok? Primeiro chá, segundo chá, pessoal, também bastante acessível. Em qualquer loja de produto natural, você vai encontrar o chá de hibisco, que tem antocianinas, com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, que reduzem a oxidação do LDL, o que é bom para o controle do colesterol. E o que é interessante do chá de hibisco? Ele inibe a lipase pancreática, a enzima responsável pela digestão de lipídios. Então, ela reduz a absorção dos triglicerídeos, contribuindo para que esses triglicerídeos caiam. O chá de hibisco também regula a síntese de colesterol. Então, ele ajuda a controlar a produção de colesterol no fígado, que é a nossa principal fonte de colesterol, ok? Então, o colesterol do alimento, ele tem uma participação no nosso colesterol sérico, que é o colesterol do nosso sangue, mas essa participação, ela não é tão significativa assim. Então, a maior parte do nosso colesterol é produzida no fígado, ok? E essa parte da presença do colesterol no alimento não ser tão significativa assim, se prova pelo fato de que alimentos sem colesterol, como alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em carboidratos refinados, alimentos desse tipo podem aumentar o seu colesterol. É por isso que veganos, por mais que não consumam alimentos de origem animal, que são os alimentos que possuem colesterol, mesmo assim, eles também podem ter colesterol alto, ok? Então, nosso segundo chá, chá de hibisco. Terceiro chá, esse aí todo mundo vai poder fazer em casa, que é o chá de alho. A alicina, que é uma substância presente no alho, inibe uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Ah, doutor, por que você está falando esse nome difícil? Porque essa enzima é a mesma enzima que é inibida pelas estatinas, pela simvastatina, pela atorvastatina, pela rosuvastatina. Então, quando a gente inibe a enzima HMG-CoA redutase, nós diminuímos a produção de colesterol no fígado. Olha que interessante o poder do chá de alho. E ele também tem ação antioxidante, prevenindo a oxidação do colesterol LDL. Quarto chá, esse aqui todo mundo vai conseguir fazer também, que é o chá de gengibre. Então, o gengibre tem substâncias chamadas gingeróis e xigaóis, compostos bioativos que reduzem o colesterol LDL e também reduzem os triglicerídeos, porque aumentam a atividade das enzimas que metabolizam gorduras. E também, como os outros, tem ação anti-inflamatória e antioxidante, protegendo as lipoproteínas, o LDL, da oxidação. Quinto chá, pessoal, mas antes eu peço que você curta esse vídeo aqui, que você deixe o seu joinha, que você deixe o seu gostei, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Poxa, você não quer que uma outra pessoa também descubra formas naturais de tratar o colesterol, esse problema tão comum que acomete grande parte da população mundial? Então, a sua curtida desse vídeo, o seu gostei, pode ajudar uma pessoa que você nem conhece a controlar o colesterol alto dela, de forma natural, com poucos efeitos colaterais e poucas contraindicações. Então, você pode, com a sua curtida nesse vídeo, estar salvando uma pessoa de um infarto, estar salvando uma pessoa de um derrame, estar contribuindo para que uma pessoa, para que um ser humano também acumule menos aterosclerose. Então, você vai estar contribuindo com a sua curtida para desentupir artérias aí ao redor do mundo inteiro. Então, eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. E o nosso quinto chá é o chá de camomila. Por quê? Os flavonoides presentes nele têm antioxidantes que ajudam a reduzir o LDL e os triglicerídeos. E a camomila
também tem ação anti-inflamatória para beneficiar a saúde cardiovascular e proteger as suas artérias. Sexto chá, mas não sai ainda. Eu te falei que depois do sexto chá, vão ter 2 hábitos que, se você quiser, eu vou te contar. Hábitos esses que podem ajudar a manter a saúde do seu coração, das suas artérias, das suas veias e a manter também o seu colesterol controlado. Então não sai daqui e preste atenção que o sexto chá é o chá preto. O chá preto, ele também é feito da Camellia sinensis, ou seja, é a mesma planta do chá verde. A diferença é o processo que eles fazem para chegar a um tipo de folha diferente, ok? Então, o chá preto tem substâncias chamadas teaflavinas e tearubiginas, que são antioxidantes e ajudam a reduzir colesterol e triglicerídeos. O chá preto também inibe a absorção do colesterol e promove uma maior excreção do colesterol nas fezes, da mesma forma que o chá verde. E o que é interessante do chá preto? Que ele melhora a função endotelial. O endotélio é a camada interna de revestimento dos seus vasos sanguíneos. Então, melhorando a função endotelial, nós temos uma melhora consequente da saúde cardiovascular e essa melhora da função endotelial também pode contribuir para aumentar os níveis de HDL. Pessoal, olha só, estou aqui com os 2 hábitos que vão fazer toda a diferença na sua saúde cardiovascular e também no controle do seu colesterol. Se você quiser saber que hábitos são esses, esse bônus, tá bom? Escreve aí para mim no chat, escreve aí para mim nos comentários, diz que você quer o bônus. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo aqui para mim, por favor, para a gente poder mandar essa mensagem para todo mundo, para a gente ajudar pessoas a controlarem o colesterol. Vamos colocar uma meta aqui nesse vídeo de 5.000 curtidas, de 5.000 gosteis, para que eu tenha certeza que 5.000 pessoas, além de você, também vão estar aprendendo como controlar o colesterol de forma natural e sem efeitos colaterais, ok? O pessoal está querendo bônus aí. Então, o primeiro bônus, pessoal, de como você manter a sua saúde cardiovascular, que também vai ajudar a manter a sua glicemia, que também vai ajudar a saúde da sua pele, a sua saúde do sistema nervoso, do seu cérebro, dos seus rins, do seu fígado, do seu coração, enfim. Esse hábito aqui, ele é fundamental para você ter saúde, que é ficar bem hidratado, pessoal. Beber água é fundamental para todo o nosso corpo. Nosso corpo é feito de 60% a 70% de água. Então, se você não bebe água, se você não bebe 30 ml por quilo de peso por dia, você está se desidratando, você está machucando, maltratando o seu corpo. Então, pessoal, beba água, por favor, tá bem? Água é muito importante. Quanto de água? 30 ml por quilo de peso, desde que você não tenha insuficiência cardíaca congestiva e desde que você não tenha doença renal crônica nos estágios mais avançados, tá bom? E uma dica aqui é para que você evite beber grandes quantidades durante as refeições, porque isso vai diluir os sucos gástricos e pode prejudicar a sua digestão, ok? Então, não é legal beber e comer ao mesmo tempo, tá? E o nosso segundo hábito aqui para controlar o colesterol é ter uma alimentação balanceada. Então, alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais, grãos integrais. Evite alimentos ultraprocessados, como aqueles congelados, miojo, salgadinho de pacote, bolacha doce, biscoito recheado. Tudo isso vai contribuir para, sim, aumentar o seu colesterol. E opte sempre por gorduras saudáveis, como o ômega 3, encontrado nos peixes, no abacate, na chia, na linhaça. Enfim, pessoal, alimentação saudável é fundamental. Então, chegou a hora aqui de você cuidar da sua saúde de forma natural e eficaz. Experimente esses chás e veja a diferença que eles podem fazer no seu bem-estar e na sua saúde. Agora, eu não estou dizendo para você parar de tomar
o seu remédio que o médico prescreveu, ok? Nós aqui não estamos numa consulta. Por mais que pareça em alguns momentos, isso aqui não é uma consulta minha e sua, onde eu sou médico e você é meu ou minha paciente. Então, eu não estou dizendo para você abandonar o seu remédio do colesterol, ok? Eu sei que tem efeitos colaterais, eu sei que muita gente não gosta de tomar, mas o meu papel aqui não é falar para você parar de tomar. Não. O meu papel aqui é te mostrar formas de você melhorar ainda mais o controle do seu colesterol. E quem sabe, se você seguir um estilo de vida saudável, se você tomar os chás, quem sabe você não consegue parar de tomar o remédio para o colesterol, o remédio para a pressão, o remédio para o diabetes, mas não dá para você imaginar, se iludir e pensar que, ah, não, eu vou só tomar 2 xícaras de chá verde por dia e o meu colesterol vai estar tranquilo, eu posso manter a minha vida como ela é. Então, eu posso continuar comendo pão doce todo dia, eu posso continuar fritando uma batatinha no almoço, eu posso continuar todo dia comendo pão com margarina, com apresuntado, tomando café com açúcar, porque eu estou aqui tomando meu chá verde, ou vou tomar meu chá com açúcar, não, mas eu estou tomando aqui o meu chá verde. Vou vencer o colesterol alto. Não preciso fazer mais nada. Pessoal, se eu te falasse que esses chás, isoladamente, são capazes e suficientes para controlar o seu colesterol, eu estaria sendo leviano. Eu estaria mentindo para você. E eu não posso fazer isso. Eu tenho um compromisso com a verdade aqui. Ok? Então, para você controlar o seu colesterol, os chás podem ajudar? Sim, mas eles não são suficientes, eles não são o bastante. Qual é a origem do seu colesterol alto? Vamos tirar aqui, vamos deixar de lado a parte genética. Porque a parte genética a gente não consegue modificar. São fatores de risco não modificáveis. Agora, quais são os fatores de risco modificáveis? Aquilo que nós podemos mudar do colesterol alto. Vamos lá. Alimentação, sedentarismo, que é a falta de atividade física, obesidade. Pessoal, essas são as principais causas modificáveis do colesterol alto. Se você faz atividade física e se você se alimenta bem, as chances de você controlar o seu colesterol são imensas. Se você controlar o seu colesterol sem remédio, são imensas. Por quê? Porque justamente essa causa, a origem do problema. Não estou falando aqui do colesterol genético, colesterol alto genético, da hipercolesterolemia familiar. Não estou falando dela. Estou falando do colesterol alto relacionado aos hábitos saudáveis, que são a maioria dos casos, aos hábitos pouco saudáveis, que são a maioria dos casos, ok? Então, pessoal, não se iluda, não ache que tomar o chá vai ser suficiente, não. Você precisa fazer mudanças no estilo de vida. E aí, o que você vai ver? Quando você começar a fazer mudanças no estilo de vida, além de controlar melhor o seu colesterol, você também vai controlar melhor o seu diabetes, a sua hipertensão, porque as causas do colesterol, diabetes, hipertensão, as causas são as mesmas. São as mesmas. Então você, ao invés de ter que tomar losartana para pressão, metformina para o diabetes e assim vastatina para o colesterol, você vai estar tomando um remédio só, que é o estilo de vida saudável. Ok? Então, pessoal, tem que atuar na causa do problema. E se você ignora a origem do problema, a origem do incêndio, você não vai ter um tratamento tão eficaz. Da mesma forma que não adianta também você tomar simvastatina todo dia, religiosamente, no horário certinho, conforme o médico prescreveu, e você não fazer mudanças nos seus hábitos, e você continuar se alimentando mal, você continuar sem fazer atividade física. Você está me entendendo? Eu estou sendo claro aqui, eu falo isso todos os dias. Mas eu falo isso todos os dias porque eu sei que esse é o problema, porque as pessoas não comem bem e as pessoas não fazem atividade física. Ah, doutor João, não faço atividade física porque eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Olha só, você vai entrar no YouTube, vai pesquisar treino em casa e vai fazer um treino, pessoal. Simples. Você não precisa contratar um personal trainer, você não precisa pagar uma academia de R$ 1.000 por mês, não precisa.
Ou você calça um tênis, que custa aí um tênis, R$ 150, R$ 200, que você vai parcelar em 10 vezes no cartão, e vai dar uma caminhada, vai passear na praia. A alimentação é muito cara. Tá, mas aí você compra biscoito, você compra miojo, você compra salsicha, você compra presunto, você compra refrigerante, aí não é caro? Então, é tudo questão de prioridade, ok? Repetindo aqui, hábitos saudáveis são a chave para você controlar o seu colesterol alto e os seus triglicerídeos. De quebra, você também vai controlar seu diabetes, sua pressão e vai se prevenir das principais causas de morte atualmente: câncer, infarto, derrame. Se você quiser o guia completo para um estilo de vida saudável, cientificamente comprovado, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. E esses hábitos vão te ajudar a controlar o colesterol, diabetes, hipertensão, ansiedade, depressão, insônia, dores crônicas, sem médicos, sem exames e principalmente sem remédios, ok? Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital. É um e-book, tá bom? E é a única versão disponível. Não temos previsão de lançar o livro físico, ok? Doutor João, estou com medo de comprar o livro, não gostar, ter jogado 29 no lixo, porque eu não vou usar o livro, porque não serviu. Não se preocupe, eu devolvo o seu dinheiro. E eu só faço isso porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar do livro. E se você pedir o reembolso, eu não deixo apenas de ganhar o dinheiro que você pagou pelo livro, não. Além disso, também tem que pagar uma multa para a plataforma que processa o pagamento. Então, eu não estou correndo risco aqui apenas de deixar de ganhar, como também estou correndo risco de perder dinheiro, de ter que pagar pelo seu reembolso do meu próprio bolso. E eu só faço isso mais uma vez, porque eu sei que quando você comprar o livro, quando você ler o livro, quando você colocar em prática o que está escrito no livro, que tem que colocar em prática, não adianta você só ler e não fazer nada, você vai colocar em prática. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, você vai ser grato não só a mim por ter te indicado o livro, como também vai ser grato a você por ter feito esse investimento no que você tem de mais valioso, que é a sua saúde. Então, não tem desculpa para você não ler o livro, ok? Então, clica agora aí, primeiro link da descrição, o link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. Se você já leu o livro, deixa por favor nos comentários, aqui no chat, o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Eu sempre gosto de saber o que as pessoas pensam do conteúdo que a gente, do que o conteúdo que a gente produz aqui, tá bom? Então, pessoal, é isso, é isso. Vou aqui para o nosso chat. Deixa uma nota aí, tá bom? Deixa uma nota aí para esse vídeo de 0 a 10. O que você achou desse vídeo? Vamos mandar um abraço aqui de tradição para todos que estão presentes. Então vamos lá, um abraço para Marilene Dias Martins, sempre com a gente, Sandra Barbosa da Silva, Penha Vidal, Vanini, sempre com a gente também. Abraço para o Antônio Carlos, Vanderlei de Ouro Preto, Madalena Inácio, Tati Veríssimo, Maria José Correia Meiga, abraço para Ita Tavares, para Luzia Maria de Jesus, para Eunice Maria da Silva, que estava sumida, lá de Campo Formoso, na Bahia. Abraço para Gisélia Timóteo Cabelo, Juscelina Soares, Vera Lúcia de Goiás, Isabel Francisca. Abraço para Penha Martins, para o Lourenço Marcos e para Vanusa Alves, que está sempre aqui com a gente. Abraço para Dirceu Antônio Borti, Fátima José Silva, Milton da Costa Machado de Curitiba. Pessoal, tá animado hoje, hein? Abraço para Marli Sarilho, para a Fátima, para Julita Souza, de Tanhaçu, na Bahia. Abraço para Mariana Dias, do Rio de Janeiro. Para Eva Jesus, de Uberlândia. Marli Flores, de Portugal. Eliene Honório. Cláudio Lourenço, de Brasília. Abraço aí para o Lourenço Marcos e para toda a galera de Angola que me assiste aqui no canal, hein? E também o pessoal de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, toda
a comunidade lusófona do nosso mundo aí afora, Portugal, inclusive, pessoal que fala português aí, outros países que falam português. Abraço para Ângela Conceição Rosa Pereira de Vitória Espírito Santo, Maria Lopes de São Bernardo do Campo, abraço para Rosa Maria Figueiredo de Oliveira do Rio de Janeiro, Maria Lídia Santos de Aracaju, abraço para o Luiz Antônio do Rio de Janeiro, Campo Grande, valeu Luiz Antônio, grande abraço aí, obrigado pelo carinho, abraço para o Joãozinho de Brasília, Brasília de Minas, abraço para Maria Célia de Maceió, Milton da Costa Machado, Solange Barbosa do Recife, Manuel Vieira de João Pessoa, na Paraíba, perguntando: chá verde de bicho, quantas vezes tomar? Olha, eu recomendo que você tome 2 vezes ao dia e evite tomar próximo da hora de dormir. O chá verde, porque ele tem cafeína, então ele pode deixar ligadão, e o chá de hibisco, porque ele é diurético. Então, se tomar muito próximo da hora de dormir, pode contribuir para que você acorde muitas vezes durante a madrugada para urinar, e nós não queremos que isso aconteça, ok? Penha Vidal perguntando se esses chás emagrecem. Penha, o único que pode ajudar a emagrecer aí é o chá verde ou o chá preto. Tá? Os outros não têm tanta ação termogênica, não. Abraço para Tereza Francisca, Eni de Almeida Machado, José Bruno Silva de Lisboa, Dilcileia Lima. Abraço para o Nazareno Azevedo, sempre com a gente aqui. Para Elaine Gonçalves, Oreni de Frutal, Marlene Cocato, do Mato Grosso, Marcos Pedroso, Madalena Inácio, Amaro José. Abraço para Ana Pederneira, abraço ao português que vive em Portugal, um abraço a todos os portugueses que me assistem aqui. Estou com saudades da terrinha, da terra maravilhosa, com a culinária top das galáxias. Adoro comer aqueles caracóizinhos pequenininhos, que vem numa conchinha assim, aí pega o palitinho de dente, bom demais, amo a comida portuguesa. Abraço para Morair Baldez, para Maria Célia, perguntando quem tem pressão alta pode tomar esse chá. Pode sim, Maria Célia. Abraço para o Ivanildo Pegoraro, para Marta Maria do Recife, para o Fábio Gomes e para o Fernando Menezes Duda, que está falando aqui. O interesse tem que ser determinado em se abster de hábitos de ultraprocessados que são viciantes. Sem mudar, não vão acontecer milagres. Fernando, onde que eu assino? Eu concordo contigo aqui, 100%. Onde que eu assino o que você disse? Estou de acordo com você. Um abraço para Elisete Fernandes, Ivonilde dos Santos Rodrigues, Marilene Monteiro. Bom dia, como fazer o chá, principalmente o chá diário? Marilene, vai pegar o alho, vai ferver a água. A água ferveu, joga o alho. Deixa 5 a 10 minutos e toma. Ponto, acabou. Beleza? Se quiser, ainda pode comer o alho. Vai ficar melhor ainda. Abraço para Maria Patriota do Mato Grosso, para Márcia Maria, Ednelson Botelho, cadê o Ednelson Botelho aqui? Ednilson Botelho, de Volta Redonda, Valquíria Aparecida, Denise Pereira, abraço para Lúcia Sampaio, do Rio de Janeiro, para Cleusa Moura, Ricardo Garofalo, sempre com a gente aqui também, abraço para Olga de Castro, Ivete Petranski e Valdir Maia da Silva Mendes. Bom dia, tomo todas as noites minha de maisena. Falar que a maisena não é tão legal, não. Se for a maisena que eu estou pensando, tem que tomar cuidado. Muito carboidrato refinado nisso aí. Abraço para Luísa Pereira, Marcos Scott, Berenice Coelho, Marcos Pedroso de Janaúba, Eliane Compagnone, Terezinha Reza, Eliette Sastre de Vilhena, Rondônia. Abraço para Isabel Liarri, Vera Lúcia de Lima, da Praia Grande Litoral Paulista. Abraço para o Carlos Fruteiro, que está dizendo aí que quer o livro. Basta clicar aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, ok? E se for a primeira vez que você me assiste aqui, se você caiu de paraquedas aqui no canal, também me conta. Diz aí, escreve no chat, escreve nos comentários se você é a primeira vez ou se você já é das antigas, se você já está fazendo parte da família do canal do Dr. João. Se ainda não estiver, clique aqui agora no botão embaixo aqui de se inscrever, ative o sininho das notificações e seja bem-vindo
a nossa família que só cresce e que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer parte. Um abraço para Natália Figueiredo, de Portugal, para Carmen Dias, perguntando se quem tem pressão alta pode tomar. Pode sim, Carmen. Abraço para Mari Santos, para Rejane Melo Cavalcante, para Renata Duarte, Lucas Fonseca, abraço para Aurivanda do Rio Grande do Norte, para o Ademir Bittencourt, de São Paulo, capital, para Cremil de Moura, também lá de Portugal. O povo de Portugal tem peso aqui hoje, hein? Abraço para Marta Gabeta de Valinhos, Maria Trevisan de Guarulhos, Catarina Coelho. E é isso, pessoal. Ó, essa live aqui acabou, já falei tudo que eu tinha que falar sobre o chá, já mandei beijo para todo mundo, mas continua aqui, não sai, porque se você gosta de chás, eu abracei para a Sônia Regina. Se você gosta de chás, você vai gostar desse vídeo aqui, onde eu falo sobre chás incríveis para melhorar a má circulação, e você vai gostar desse chá aqui também, que são chás incríveis para eliminar a gordura do fígado. Então não se vá, continue aqui comigo e assista esse vídeo aqui e esse vídeo aqui. Não é um tchau, é um até logo. Eu te vejo daqui a pouco na próxima live. Até mais!